Caros alunos, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre a Brucella brucellaceae, a bactéria causadora da brucelose. Vai ser uma rápida conversa sobre essa doença, como ela se manifesta nos animais e como ela se manifesta no ser humano. Um dos alimentos que é vastamente consumido pela sociedade humana é o leite. Esse alimento, os seres humanos, eles se diferem dos demais mamíferos por mesmo pelo fato de mesmo quando o indivíduo se encontra na fase adulta, ele continuar ingerindo leite. Todas as demais espécies de mamífero cessam o consumo do leite ainda na primeira infância. O leite é um alimento extremamente nutritivo. Vocês podem observar no rótulo desta embalagem que ele tem 74 quilocalorias, né? Em média, um indivíduo adulto aí, ele deve estar ingerindo entre 1.600 e 1.800 calorias. Então, 10 copos de leite oferecem 740 quilocalorias para uma pessoa. Parte dessas calorias vem da lactose, que é um carboidrato, uma hexose, né, igual a glicose e a frutose, que pode ser convertida em glicose, e esta pode ser encaminhada para a via glicolítica, para o ciclo de Krebs, para a cadeia transportadora de elétrons, né, para poder estar formando aí produzindo um grande volume de ATP. Também pode ser encaminhado para outras vias, como fermentação lática, pentose de fosfato, enfim. O leite ele é rico em lactose, um carboidrato de alto valor energético. Há outros carboidratos também, cerca de 10 gramas, proteínas, tanto é que muitas das proteínas isoladas para o pessoal que faz academia de musculação e precisa fazer construção muscular, eles ingerem muito proteína isolada do leite, né? No whey protein, por exemplo, vai ter uma proteína isolada do leite e com isso ele consegue se compensar, né, a quantidade de aminoácidos que precisa ser ingerido para promover uma construção muscular satisfatória. O leite possui gordura, lembrando que as gorduras nem sempre são vilãs, né? Tem várias gorduras que são fundamentais para a vida. Muitos hormônios, eles são de natureza lipídica. Os hormônios sexuais, por exemplo, né, testosterona, estrógeno, progesterona, andrógeno, são hormônios constituídos a partir do colesterol. Então é importante o colesterol, só não pode ter um nível acima do adequado. Você não pode ter um nível de colesterol, de triglicerídeo acima do recomendado, mas é importante ter sim o nível ideal, manter o nível médio ideal para essas substâncias. Ele também possui sódio, o sódio ele é muito importante também, haja vista a bomba de sódio e potássio, né, necessária para a comunicação entre os neurônios, entre a fibra muscular cardíaca, a fibra muscular esquelética, íons de cálcio também muito importante para a contração muscular, para o funcionamento da glândula tireoide, né, que regula o metabolismo, né, do corpo como um todo. Vitamina D, vitamina K e vitamina C. Possuem todas essas vitaminas aí, esses nutrientes no leite. O leite, ele também é a base de diversos outros alimentos que nós costumamos consumir, como queijos e seus derivados, né? Queijo, requeijão, creme cheese. O queijo tem vários tipos de queijo, né, que pode estar sendo consumido. O iogurte, o Yakult, né, que é o leite fermentado com lactobacilos vivos. Enfim, o leite ele é em si um alimento muito nutritivo e dele se derivam diversos outros alimentos que são muito nutritivos também. Como que o leite é coletado? Na fazenda, se for uma chácara, se for um sitiante, uma fazenda de porte muito pequeno, que há poucas cabeças de gado, o próprio fazendeiro, o sitiante, ele vai de manhã cedo fazer a coleta do leite na própria vaquinha através do processo de ordenha, que é isso que vocês estão observando nesta GIF aqui. O moço está ordenhando a vaquinha, né? Qual que é o problema desse processo de ordenha? A vaca, assim como todo animal, ela possui sua flora normal própria, né? Então a teta dela tem bactérias e são bactérias próprias do organismo da vaca.
O ser humano, ele tem bactérias próprias na sua pele, da sua flora normal, que diferem das bactérias da flora normal da vaca. Então, você pegando a teta da vaca para fazer uma ordenha com as mãos limpas, né, sem nenhum tipo de EPI, você pode estar contaminando a teta da vaca com as suas bactérias da flora normal. Vamos considerar também que essa pessoa pode muito bem ter, antes de ter feito a ordenha, ter tratado das galinhas, dos porcos, dos cavalos, de outros animais comuns no ambiente de chácara, de sítio, né? E ele pode não ter higienizado as mãos adequadamente e sentou-se lá para fazer o processo de ordenha. Quais são os dois perigos que há neste momento? O leite, ele pode relar na mão dessa pessoa, escorrer por ela e diluir as bactérias que na mão dela se encontram e cair, se acumular aqui no vasilhame logo abaixo. Outro perigo é quando a pessoa traz consigo bactérias que podem ser patogênicas para a vaca, passa essas bactérias para dentro da vaca, né? E aí o que vai acontecer? Essas bactérias, elas podem muito bem se proliferarem, né? E adentrarem a glândula mamária da vaca, promovendo uma infecção, uma inflamação, né? Uma mastite. Quando isso acontece, é possível que num estado inicial, a pessoa que está ordenhando não perceba, ela pode fazer a ordenha e jogar para o leite secreção mucopurulenta, às vezes até um pouco de sangue pode sair da teta da vaca quando ela está com mastite. Se for uma produção de médio, ou melhor, de grande porte, eles vão usar um sistema todo automatizado, em que, em vez das mãos, são acopladas ventosas na teta das vacas. Essas ventosas estão ligadas a um equipamento de pasteurização industrial por tubulações, e é um processo muito mais asséptico, né? Muito mais limpo do que fazer uma ordenha manual. Ainda que nas mangueiras, nas conexões, possam se acumular micro-organismos que possam comprometer aquela produção, né? A qualidade daquela produção. Muito bem. Essa aula, né, essa breve aulazinha aqui que a gente vai fazer, é especificamente sobre a brucelose. A brucelose é uma doença que aflige bovinos, suínos, equinos, caprinos, pode atingir cães, gatos e o homem, né? É uma doença causada pela bactéria Brucella brucellaceae. Ela é transmitida ao homem por contato com os animais, por isso ela é considerada uma zoonose, né? Zoonoses são doenças dos animais que podem atingir os seres humanos. Como que um bovino ele pode adquirir a brucelose? Há diversas formas. Uma delas, se um macho, um touro, por exemplo, está com a brucela num estado subclínico ou no início, ele vai apresentar como sinal clínico típico um aumento de uma das suas gônadas, vai aumentar bastante, né? Ele vai ter perda do apetite sexual também. Mas se for num caso atípico ou no início da manifestação da doença, o touro pode ter ainda um certo apetite sexual, não apresentar sinal clínico aparente, ter relação com uma vaca, né? E até mesmo para engravidá-la, para gerar bezerros, né? Principalmente para fazendas que trabalham com gado de corte, é muito importante conseguir produzir bezerros, né? E aí nesse processo ele vai estar contaminando a vaca com a brucelose, porque a brucelose ela é transmitida através do sêmen do touro, tá joia? Uma vez que essa bactéria se encontra no interior da vaca, ela vai se acumular no endométrio, vai provocar uma inflamação e disso vai resultar um aborto. A vaca vai abortar espontaneamente sem razão aparente. Imagine uma fazenda, a fazenda é muito grande, uma fazenda como a da Perdigão, da Sadia, né? Fazendas enormes, com milhares de cabeças de gado. Uma vaquinha, só uma vaquinha, pode sofrer um aborto pela brucela, no meio do pasto. Ela vai jogar esse feto lá. Uma das coisas que ela vai fazer é lamber o feto quando ele for descartado, né? Até numa expectativa de tentar ressuscitá-lo através de uma massagem cardíaca, de uma pressão no pulmão. E outras vacas saudáveis que não têm a brucela podem vir a lamber aquele feto também. Se elas fizerem isso, elas vão estar se contaminando, porque o feto abortado ele é riquíssimo
em Brucelas cereais, entre outras bactérias, né? Então, o que vai acontecer? A vaca vai abortar, vai perder a placenta, uma ou mais vacas pode estar lambendo aquele feto e com isso ela se contamina. Outra situação, se o agrônomo, o veterinário, o técnico veterinário, o fazendeiro, eles encontram aquele feto e removem, mas eles não queimam o mato onde aquele feto caiu, um cavalo, uma égua, ou até mesmo uma vaca pastando, pode comer um mato muito próximo do local onde estava o feto ou a placenta, ou no local exato. Se fizer isso, ele também vai estar se contaminando com a brucela. A maioria das infecções são por via oral, por ingestão mesmo, né? Num pasto também é muito comum a vaca urinar, ela defecar, e a brucela ela também é disseminada através da urina e das fezes dos bovinos ou de qualquer animal contaminado. Então, se ela fizer isso num pasto, muito comum uma vaca chegar e se alimentar de um mato onde uma outra vaca urinou. Ela não vai perceber, ou um touro urinou, né? Com isso, ela vai estar se infectando com a brucela. Então, o que acontece? A orientação que é dada pelo Ministério da Saúde é para que, ao surgir uma vaca com sorologia positiva para a brucela, ela deve ser marcada no lado direito do rosto com P de positivo para a brucela, isolada imediatamente do rebanho e ser eutanasiada, ela tem que ser sacrificada. Embora tenha cura, tenha vacina e tratamento para a brucela, não se pode tratar num rebanho um bovino contaminado, porque a chance dele espalhar a brucela para vários outros cabeças de gado e conseguir comprometer todo um rebanho é enorme. Além do que, apenas uma vaca com brucelose já compromete a produção do fazendeiro. Cai o preço da cabeça do gado, cai o preço do leite que ele vende, ele já tem um prejuízo. Se aquilo fugir de controle, ele vai ter um prejuízo maior ainda. Como que o ser humano vai contrair a brucelose? Ele pode contrair ingerindo leite cru ou não pasteurizado, né, de uma vaca contaminada, ingerindo carne mal passada, também de vaca, de porcos, né, e com isso ele vai estar adquirindo a Brucellaceae. No ser humano, os efeitos dessa bactéria eles são muito semelhantes ao de uma gripe comum. Então a pessoa vai ter febre, indisposição, cansaço, dor no corpo, né? Pode ter algum problema digestivo, né? Uma diarreia e vai passar alguns dias e aquele sintoma vão todos sumir, né? O próprio corpo consegue se curar da brucela. E aí o que vai acontecer? Vai passar um mês, vai passar algumas semanas depois que você vai se curar de uma gripe fortíssima e a gripe vai retomar. O teu sistema imune vai estar mais fragilizado pela primeira gripe e agora já vai estar enfrentando uma segunda gripe bem forte. Vai passar mais um tempo, você vai se curar e aí a gripe vai voltar mais uma vez. Agora com o seu sistema imune bem mais debilitado, porque ela vai sempre voltar com poucas semanas de um intervalo de uma gripe para outra, né? Você não vai procurar o médico nem na primeira nem na segunda vez que a gripe voltar. Muito provavelmente na terceira pode ser que você procure. E o médico ele vai suspeitar que você está com dengue, que você está com imunidade baixa, né? Ele vai te receitar medicamentos como Imunoflan, que são imunoestimulantes, ou vai te receitar algum antibiótico genérico, como o clavulanato, né? A amoxicilina, e você não vai conseguir se curar. Você vai melhorar naturalmente, mas vai voltar a adoecer. Esse que é o grande problema da brucelose nos seres humanos. Como o sintoma ele é muito semelhante ao de uma gripe comum, as pessoas acabam negligenciando e com o tempo essa gripe essa bactéria ela pode migrar para o pulmão, vai te causar uma pneumonia, né? Ou uma meningite quando ela vai para a coluna vertebral para o cérebro. Pneumonia e principalmente a meningite são doenças potencialmente fatais, são muito perigosas. Além disso, a Brucellaceae pode causar artrite, né, inflamar as articulações do teu corpo, você vai sentir muita dor, e pode causar abortos espontâneos, sem razão aparente também.
Tá joia? A doença, o sintoma mais marcante, sinal e sintoma mais marcante da brucelose é a febre alta, né? É por isso que ela recebe nomes como febre de Malta, febre do Gibraltar, febre do Mediterrâneo, febre ondulante. E além da pessoa ingerir carne e leite cru, né, podendo adquirir a brucelose dessa forma, um veterinário, um técnico veterinário, um funcionário de uma fazenda que vai vacinar 50 mil cabeças de gado, ele pode, nesse percurso aí, né, durante esse processo de vacinação, vir a se ferir, a penetrar-se com a própria vacina que ele está aplicando. Aí vocês podem pensar, ele vai estar injetando a vacina em si mesmo, né? Então ele vai ficar imune. Não. Olha a massa muscular, né? Olha a dimensão do corpo, volume sanguíneo que um bovino tem e que um ser humano tem. Então a concentração da bactéria na vacina ela é muito maior do que seria utilizada no ser humano. Uma injeção de vacina num bovino, ela mesmo sendo uma quantidade maior, em face do corpo dele, da dimensão do corpo do bovino, ela acaba sendo numa proporção pequena, que vai conferir uma bactéria atenuada e o sistema imune do bovino vai conseguir eliminá-la, produzindo células de memória. No ser humano, se ocorrer esse acidente, ele vai adoecer, ele vai adquirir a brucelose. A brucelose tem um outro fator que é bastante complicante para o seu diagnóstico. Ela pode se manifestar de 2 semanas, a partir de 2 semanas após a ingestão de um leite ou de uma carne contaminada, a até 2 anos após o contágio. Então é muito difícil você rastrear e encontrar a fonte do alimento que te passou, que te transmitiu a brucelose. Uma vez contaminado, você vai procurar um clínico geral, esse clínico geral vai te encaminhar para o infectologista que vai delinear o tratamento adequado para promover a cura efetiva da brucelose no ser humano. Enquanto isso, o clínico geral vai comunicar à Secretaria da Saúde porque a brucelose é uma doença de notificação compulsória. Uma vez diagnosticada essa brucelose, o pessoal da Secretaria de Saúde vai procurar investigar, tentar saber aonde você adquiriu laticínios ou a carne que você costuma consumir. Eles vão até o estabelecimento, vão fazer uma verificação e se lá eles encontrarem carnes que não são devidamente registradas, não possuem nota fiscal, né? Eles vão processar o açougue, o mercado, e vão buscar quem foi o fornecedor, quem forneceu uma carne de uma forma irregular. Então, quando vocês consomem carnes de marcas conhecidas, vocês podem ter um pouco mais de tranquilidade, porque essas marcas conhecidas elas têm um nome a zelar e elas têm todos os selos de qualidade que a Anvisa requer para o comércio, né, de carne e laticínios. A bactéria Brucellaceae, ela é gram-negativa. Vocês podem ver que a coloração dela numa lâmina, ela está mais voltada para um tom avermelhado, rosa, né? Elas são cocobacilos, não conseguimos perceber com clareza se ela é um coco ou se ela é um bacilo, então ela é um cocobacilo, né? São imóveis, elas não conseguem se deslocar, não são dotadas de flagelo, elas não mudam a posição delas e elas não conseguem formar endosporo. Numa situação adversa, com falta de água, falta de nutrientes, a bactéria ela não vai formar esporos. Ela, neste caso, ela vai acabar morrendo, sem assumir uma forma de resistência. Quais são as medidas profiláticas que nós podemos adotar com relação à brucelose? Ferver o leite antes de consumir, cozinhar bem a carne, não comer carne mal passada, consumir carne de rebanhos que são vacinados, né, que tem um controle sanitário adequado. São uma das medidas aí que pode estar sendo utilizado com relação à profilaxia para a brucelose. Tá joia, pessoal? Então aqui a gente fechou um apanhado rapidinho sobre a brucelose. Algumas informações foram passadas a vocês para vocês estarem conhecendo essa doença. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem saber mais informações, postem nos comentários, com certeza estarei lendo, respondendo a pergunta que vocês estiverem fazendo, ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom? Desejo a vocês um bom estudo, uma boa semana e nos vemos na próxima aula.